Saúde em Foco, sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde em Arapiraca, 13 horas. Boa tarde, 13 horas 2 minutos. Anota aí, gente. É sim. E São Pedro tá dizendo aqui, segundo a previsão do tempo, que vai chover. E já deve estar chovendo. Possibilidade de chuva aqui em 70%. Tá a 26 graus agora na nossa cidade. Umidade relativa do ar em 79%. Subiu, mas continue tomando muita água. E ventos em 21 km por hora. Então esse é o clima na nossa cidade agora. Aqui tava chovendo e agora já choveu. Pois é. 70% da umidade relativa do ar. Aliás, possibilidade de chuva 70%, umidade em 79% e ventos em 21 km por hora com 26 graus, tá certo? Tá uma temperatura amena. Muito bem. Hoje eu recebo aqui, com muita satisfação, a doutora Guacira Almeida, que está aqui comigo, né? Ela é neurosonografista, você vai entender o que é isso daqui a pouco, tá? E também a doutora Ellen Maiara Oliveira, que está aqui comigo, que é neurologista. E as duas vão falar de causas de AVC isquêmico agudo e protocolo de ultrassonografia neurológica para investigação. É um tema muito grande, gente, para quem está ouvindo a gente assim, Pepe, pelo amor de Deus, né? Mas a doutora Guacira Almeida está trazendo uma tecnologia nova para Arapiraca, junto também com os diagnósticos da doutora Ellen, que está aqui comigo. E você sabe de uma coisa, eu vou te falar aqui algumas coisas para você entender um pouquinho. O AVC, o acidente vascular cerebral, é uma condição grave que ocorre devido a interrupções no fluxo sanguíneo do cérebro. Existem dois tipos principais, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é o mais comum e ocorre devido a um bloqueio ou obstrução ou entupimento de um vaso sanguíneo no cérebro. Enquanto o AVC hemorrágico ocorre devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, causando sangramento. Tá certo? As principais diferenças, o AVC isquêmico ele tem um bloqueio de um vaso sanguíneo e o AVC hemorrágico é o rompimento de um vaso sanguíneo. Então, esse AVC isquêmico é o tema da nossa entrevista de hoje. Só para você ter ideia, em termos de mortalidade, tá? O AVC isquêmico geralmente é menos fatal que o hemorrágico, mas a mortalidade pode ser alta em casos graves ou se o tratamento for tardio. O AVC hemorrágico tem alta mortalidade, com cerca de 35% a 56% dos pacientes não sobrevivendo ao primeiro mês após o evento. Doutora Guacira, doutora Ellen, boa tarde, seja bem-vinda. Bem-vindos, sejam bem-vindas as belas e a fera. Seria outro tema do Saúde em Foco de hoje. Boa tarde, André. Boa tarde, André. Satisfação mais uma vez aqui com você. E, aliás, eu quero dar boas-vindas à doutora Guacira, que a partir de hoje faz parte aqui do nosso cast de patrocinadores, vai estar aqui com a gente sempre. Vocês vão ouvir falar de neurosonografia, que é uma ultrassonografia diferente e que só ela faz aqui na nossa cidade. É muita coisa, viu, gente? É muita coisa. Vamos lá, vamos começar. Primeiro eu dividi aqui em 3 blocos, né? Na realidade, a primeira introdução ao tema, que foi o que eu fiz aqui. Mas eu queria saber o que é que caracteriza um AVC isquêmico agudo e por que é tão importante identificar sua causa o mais rápido possível. Não precisa brigar não para responder. Pode começar. Bom, você já comentou, né, que na realidade o que caracteriza o AVC agudo isquêmico é justamente a falta do sangue no cérebro. Então, esse cérebro não vai conseguir chegar aos seus nutrientes e não chegando sangue, o paciente vai ter um AVC isquêmico, né? E aí tem muitas causas. A gente vai focar aqui em algumas, as que são as mais comuns, né? Existem as causas cardioembólicas, que geralmente estão relacionadas às cardiopatias. Por exemplo, fibrilação atrial, né, que é muito conhecida como arritmia cardíaca. A maior parte da população vai acabar apresentando uma arritmia cardíaca com o envelhecimento, mas outras também, cardiopatia hipertrófica, né,
aneurisma no coração, né? Então, existem essas causas, que são as cardiológicas, mas também existem as causas que aqui vai ser o foco da nossa conversa, que é a obstrução de grandes vasos, e a obstrução desses vasos vai fazer com que o sangue não chegue ao cérebro por conta de uma doença chamada aterosclerose. E aí eu acredito que a Guacira vai focar um pouquinho mais. Fora isso, existem os AVCs isquêmicos lacunares e os de causas, digamos assim, genéticas, vou colocar como assim, né? Que são algumas doenças, por exemplo, que o paciente tem, comorbidades, que vai fazer com que o paciente tenha maior fator de risco para apresentar um AVC. Doutora, quando a gente fala em aterosclerose, a aterosclerose vem de ateroma. E a gente já aprendeu aqui no Saúde em Foco que ateromas são placas de gordura que se formam nos vasos sanguíneos, tá? Então, vamos lá. É como se você tivesse a sua casa, você tem a encanação da sua casa e ao longo do tempo você vai fazendo sua comida ali e tal, né? E aí vai colocando... Você que não é ecológico, você vai pegando o óleo e vai colocando no ralo ali e vai entupindo, vai criando gordura ao lado, né, dos canos da sua casa. E o que é que isso vai causar ao longo dos anos? Um entupimento. Provavelmente vai causar um entupimento. Você vê muito isso nas caixas de gordura da nossa casa. Vez por outra, precisa chamar alguém para ir lá desentupir, porque acumulou de uma forma que do seu ralo da cozinha, do seu cano da cozinha até a caixa de gordura está entupido. Ateroma é isso, gente. Ateroma é gordura nos vasos sanguíneos. Quando a gente fala de aterosclerose, e o meu pai que me criou chamava arteriosclerose. E aí dizia que a pessoa estava velha e a pessoa, não, aquele tá esclerosado, né? Eu vi muito isso. E quando eu era criança eu dizia, meu Deus, o que é esclerosado, né? E aí a gente levava isso para a vida, né? Então, quantas vezes você não ouviu o seu avô, a sua avó, seu pai, sua mãe dizer, fulano estava esclerosado. Não é esclerosado, né, doutora? Então, vamos lá. Quais são as principais causas do AVC isquêmico que vocês observam na prática clínica e há perfis específicos mais suscetíveis? E vamos falar, sim, dos ateromas. Exatamente. Acredito que as principais causas a Ellen citou, né? Uma causa que acho que a segunda causa, né? A não ser a cardioembólica, as placas de ateromas, que a gente discutiu aqui, eu acho que há poucos dias atrás, com as doenças da carota, né? Doenças carotídeas e vertebrais, aonde a gente vê esse depósito, que foi bem citado por você, André, nesses vasos sanguíneos que levam o sangue até o cérebro, né? Que são as carótidas e as vertebrais. Então, quando acontece essa doença, há um depósito, há um acúmulo e há uma obstrução, né? Dessa passagem de sangue. E aí é quando acontece a falta de sangue do cérebro que vai causar os AVCs isquêmicos, né? Então, essa doença é uma das principais causas, né? A gente tem uma das mais comuns também, acredito. E a gente tem vários fatores de riscos aí, como hipertensão arterial, como a dislipidemia, que é o aumento do colesterol e o aumento do triglicerídeo no sangue, né? Como o sedentarismo, o diabetes, o tabagismo, né? Todas essas doenças que vão envolver a hemodinâmica da circulação cardio-cerebral, né? Ela vai ter esse maior risco de desenvolver essa doença, né? Que muitas vezes dá sinais, é silenciosa e a gente só se atenta, né? Quando já está na parte aguda da situação, ou seja, quando já está com a sequela, ou quando já está com os sintomas do AVC. Doutora, como é que a neurosonografia, especialmente aí, o que você já faz, né? Ela contribui na investigação de causas desse acidente? Exatamente. A ultrassom neurológica, ela veio como mais uma ferramenta, né, para agregar a um conjunto de fatores para fazer esse diagnóstico, que às vezes pode ser fácil, mas às vezes não, pode ser mais complicado, dependendo do tipo do AVC, como explicou a Ellen. O Doppler transcraniano, que é o AVC, que é a ultrassom neurológico, que seja, é uma ultrassom convencional feita na cabeça do paciente, né? E há outras partes que é o pescoço, ou seja, toda a circulação que é responsável pelo fluxo sanguíneo dentro do cérebro, o ultrassom pode ser usado para fazer essa avaliação. Então, como eu tinha dito antes, a questão da doença carotídea, a gente tem um protocolo, né, de investigação de ultrassom
transcraniana, que a gente envolve um Doppler transcraniano, que é para avaliar a circulação anterior e média do cérebro, para avaliar a velocidade, se tem estenose. A gente tem também o Doppler das carótidas vertebrais para avaliar essas placas de gorduras que ficam aí, se ela está obstruindo, se está tendo alguma repercussão hemodinâmica e atrapalhando a chegada do fluxo dentro do cérebro. E existe mais dois exames, que é através do Doppler transcraniano também que se faz, que é o Doppler com microbolhas e o outro Doppler com a vasorreatividade. Todos os dois são para avaliar se você tem uma passagem intracardíaca do lado direito e esquerdo que consiga chegar microêmbolos invisíveis assintomáticos dentro do cérebro, né? Que isso vai chegar lá de uma forma, dependendo da pressão, dependendo do quadro do paciente, de uma forma abrupta e vai causar o entupimento dos vasos, né? De alguns vasos pequenos que vai começar a dar alguns sintomas. E temos também o teste de vasorreatividade, que ela vai avaliar a reserva sanguínea que você tem de acoplamento do sangue dentro do cérebro, caso você venha desenvolver um AVC. E também avalia também uma circulação que a gente chama de colateral, ou seja, quando está entupida a via principal, a gente tenta pegar as vias acessórias, né? E esse teste de vasorreatividade, ele avalia isso, o quanto você tem de reserva para fazer isso, para poder lidar com o AVC, né? E quanto menor reserva a gente identificar nesse exame, maior risco você tem tanto de desenvolver, como menor capacidade você tem de conseguir reabilitar esse cérebro. Quando a doutora falou, gente, estenose é o estreitamento dos vasos, tá? Então, quando se fala em estenose, entenda que é esse estreitamento dos vasos aí. Doutora Ellen, é o seguinte, o acidente vascular cerebral, o AVC, é uma condição que afeta os vasos do cérebro. E olha assim, e no Brasil, o AVC é a segunda principal causa de morte, com mais de 100 mil óbitos anualmente, segundo o Valor Econômico. E é também uma das principais causas de incapacidade, tá? Então, só para você ter ideia aqui, ó, dados e estatísticas desse fenômeno. Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde, estima-se que 2.231.000 pessoas no Brasil possuem AVC. 2.200.000 pessoas. Com 568.000 com incapacidade grave. Mais de 100 mil mortes anuais, o que equivale a cerca de 343 vidas perdidas por dia no ano, né? Segundo o Valor Econômico. Então, doutora, e há uma incidência hoje, porque antigamente quando se falava em AVC, estava velho, né? Então, as pessoas achavam que era um prêmio, né? Para nós, eu tô com 53, então já podia, né? Não, foi um AVC. Não, mas ele já era velho. Oxe, por quê? Eu sou velho, tenho que ter um AVC, né? A gente tem que falar sobre isso. Mas há um aumento na incidência de AVC em jovens e pessoas de meia idade. E a prevenção é o principal, é o fator essencial para isso. Doutora, fatores de risco: hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, histórico de AVC, idade avançada, tabagismo, sedentarismo, excesso de álcool e dieta adequada. Você, como neurologista, como é que você tem visto isso? Como é que tem... Porque há previsibilidade, doutora. Há possibilidade de prevenir um AVC. Sim. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que o trabalho conjunto entre a neurologia e a neurosonografia, ela potencializa um diagnóstico precoce do AVC? A gente sempre diz que consulta médica não deveria ser só quando você está doente, né? Que teria que ser de 6 em 6 meses. Então, por exemplo, a Guacira falou de um shunt, né? O que é o shunt, né? Fica meio confuso assim na cabeça das pessoas. Existe uma doença que é chamada de forame oval patente. Então, não precisa ser o idoso a ter essa doença. O que é? É uma comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo do coração. E se a pessoa tem o FOP, que é o forame oval patente, ela tem um fator de risco para AVC, independente da idade. Então, se o paciente
paciente fosse ali, tivesse consultas de rotina, fizesse uma investigação, né? Talvez ele tivesse detectado aquele problema e pudesse já estar tratando antes de ter um AVC, por exemplo, né? Então, assim, o ultrassom transcraniano com microbolhas, ele justamente consegue detectar a presença desse shunt direita e esquerda, ao invés de ficar do lado só do coração, como deveria o sangue, acaba que vai para o outro lado e não respeita a anatomia do coração. Então, assim, por exemplo, esse paciente com FOP, ele poderia ter sido diagnosticado e assim prevenido um AVC, né? Então, assim, a consulta semestral ao médico deveria ser a rotina e não ser a exceção, né? Outras doenças, por exemplo, o que a gente percebe muito é que paciente que é hipertenso e diabético suspende sua medicação sem procurar um médico por conta própria, né? E a gente acaba percebendo que esses pacientes chegam descompensados de sua pressão, sua glicemia também está alterada. A gente vê muito isso em paciente jovem com AVC hemorrágico. Então, assim, é uma coisa que é fácil de prevenir, porque é basicamente tratar a sua comorbidade, a sua hipertensão, a sua diabetes, que vai ser sua pelo resto da sua vida. Não adianta dizer, assim, a gente não sou Jesus, nem sou Deus, mas se você tem a doença, existe remédio para isso, existe médico, então a sua parte você tem que fazer, que é tomar a medicação, né? Fora coisas que a gente está comentando o tempo inteiro, que é a atividade física, né? Ter um hábito saudável na parte alimentar. Então, você sabe que esses produtos que são condimentados, cheios de corantes, que já vêm pré-prontos, né? Não é saudável. O que é saudável é a sua verdurinha, a sua fruta, né? O alimento que você prepara dentro de casa. Então, ajustar a sua alimentação também é uma coisa muito importante na população. Com certeza. Doutora Guacira, seguinte, a gente fica imaginando que essa semana mesmo, né? Tá aí, o Marco Aurélio está colocando aí, gente, algumas imagens incríveis sobre a questão do AVC isquêmico e hemorrágico, para você que está em casa acompanhar e saber as diferenças entre ambos. Doutora, tem muita gente que fala, inclusive eu escutei isso, e sempre escuto isso na minha casa, né? A minha esposa estava conversando com, eu acho que uma das minhas cunhadas, e dizendo assim, o André, ele cismou de alguma coisa, ele vai pro médico. Ele não quer nem saber, ele quer descobrir, né? Ao contrário do que tem uma cultura, gente, vamos parar com isso, né? Não vou pro médico não, que eu não quero descobrir doença. Eu já vou dizer de novo aqui, eu já disse isso com a doutora Guacira quando esteve aqui, com o doutor Aquiles Lima. Se você não arrumar tempo para cuidar da saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Um detalhe, para cuidar da doença é mais caro. Acredite em mim. É melhor você prevenir para cuidar da saúde do que você remediar para cuidar da doença. Por que eu estou dizendo isso, doutora? Porque, por exemplo, você acha que a neurosonografia ela está sendo subutilizada na prática clínica? O que poderia ser feito para ampliar o seu uso? Que é uma ultrassonografia neurológica que somente a doutora Guacira faz, viu, gente? Tá? Então, em Arapiraca, aqui na nossa região, somente ela faz. Depois você vai explicar para a gente, doutora, por que tem esses detalhes, né, dessa neurosonografia. Você acha que ela está sendo subutilizada? E agora, com a doutora Guacira Almeida, ela vai ser mais utilizada? Certeza, né? É o seguinte, a ultrassom transcraniana, né, a neurosonografia, ela é uma ferramenta que ela está aí no mercado há mais ou menos uns 10 anos que ela surgiu com a prática. E eu acredito que ela está subutilizada até pela questão de falta de profissional que faça, né? Que é uma subespecialização tanto da neurologia como da ultrassonografia. E tem que ter as duas especialidades para poder você fazer esse tipo de especialização. Então requer um pouquinho mais de dedicação a fazer, né? Então acaba que realmente se subutiliza. Mas a ultrassonografia, ela vem realmente como um apoio e uma grande ferramenta aí, porque a gente consegue fazer grande parte da prevenção, né? Da parte da prevenção da medicina preventiva neurológica em relação com o diagnóstico também. E a gente consegue também atuar numa fase aguda também, né? À beira-leito, em paciente com lesão aguda que está internado em terapia intensiva.
a gente também consegue avaliar e fazer o acompanhamento de algumas doenças, de alguns AVCs na fase aguda. Então, é uma ferramenta que é indolor, não usa irradiação, que não consegue, você não precisa de contraste para poder realizar. Tem suas limitações, lógico, mas tem uma eficácia muito boa, em alguns casos até 90%, né? Dependendo da patologia, dependendo do que você está investigando. Então, assim, e é muito mais acessível do que os outros exames de imagem, né? Uhum. Como a ressonância, como a tomografia com contraste. Então, assim, é uma coisa que veio somar. Eu acredito que logo, num tempo médio a longo prazo, mas não muito. Hoje, lá nos Estados Unidos já e na Europa, principalmente na Alemanha, neurologia hoje, o ultrassom neurológico é uma ferramenta, é um estetoscópio do médico neurologista, do neuroclínico. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar água aqui, que a doutora já está com a garganta seca, né? Vou para o intervalo. Na volta a gente continua falando com a doutora Ellen, com a doutora Guacira sobre esse tema aqui, causas de AVC isquêmico agudo e protocolo de neurosonografia para investigação, tá? Não sai daí não, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepes.
Anota aí, em Arapiraca, 13h31, 1h31. Muito bem, estou conversando aqui com as doutoras Guacira Almeida, que é neurosonografista, e também com a doutora Ellen Maiara, que é neurologista. E o assunto é causas de AVC isquêmico agudo e protocolo de neurosonografia para investigação. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo aqui, doutor, em relação a esse assunto. Por quê? Porque a gente precisa dizer para a população quais são os avanços que a gente tem recente nessa área, que tem impactado positivamente a detecção precoce e a prevenção de novos eventos isquêmicos. Vocês estão brigando muito para responder. Só repete, por favor, o finalzinho da pergunta. Quais são os avanços recentes nessa área que tem mais impactado positivamente a detecção precoce e a prevenção de novos eventos isquêmicos? Eu acredito que em relação a Doppler transcraniano, né, que é a ultrassom neurológica, o impacto maior exatamente é na busca ativa da causa, o primeiro, que seria a gente identificar na parte das doenças carotídeas se tem ou não a existência de placas, a presença ou não do FOP através do transcraniano em relação a microbolhas e o teste da vasorreatividade, que é da autorregulação cerebral. Então, isso impacta de uma forma preventiva, diagnóstica e para dar seguimento ao tratamento. Então, temos todo esse parâmetro assim, de uma forma, de uma maneira acessível e sem danos e principalmente sem exposição, né? Então, isso é uma das principais impactos que o Doppler transcraniano pode estar fazendo. Ele tem avançado a cada dia mais, principalmente porque a tecnologia das máquinas ela vem se aperfeiçoando com o tempo. Então, hoje a gente tem máquina de ultrassonográfica, ela tem uma precisão de mais de 90% a 95%, né? No diagnóstico e no prognóstico e também no segmento do tratamento do AVC. Então, a gente entende que o AVC, por si só, é um fator de risco para ter outro AVC. E sendo identificado o fator que causou o AVC, é muito mais fácil intervir e tratar, né? Para que se evite um novo AVC, um novo ictus. Perfeito. Ou seja, a pessoa que teve um AVC, ela tem mais probabilidades, ou pode ter mais probabilidades de ter outro AVC, se o motivo não foi diagnosticado. Exato. É isso que vocês estão querendo me dizer. Sim, é isso. Ou se não foi dado seguimento ao tratamento também, né? A gente vê muito isso, né? Muito. O paciente é diagnosticado, a gente consegue saber qual é a causa, foi um FA, é uma placa, só que não dá o seguimento ao tratamento, ele não faz o acompanhamento com o cardio nem com o neuro, e a gente vê em pouco, já teve caso lá na UE mesmo, na nossa unidade de AVC, que em pouco de 6 meses o paciente voltar com novo AVC. Isso. Porque não adianta também saber o diagnóstico se a gente não decidir mudar, né? E mudar estilo de vida é difícil. Muito, né? Tabagismo aí é uma das coisas que eu acho que a gente mais pega, assim, de paciente tem um AVC, a gente tem consciência que foi provavelmente o tabagismo por placa de ateroma, né, em suas artérias, e o paciente sai da unidade de AVC e continua fumando. Eu tive um gerente da indústria farmacêutica, doutora, que dizia sempre assim, eu gosto de números, principalmente quando ele ia cobrar a cota pra gente, né? Que no final do mês você tinha que bater sua cota. E ele dizia assim, números são frios, números não mentem. Eu vou repetir esses números aqui e eu queria deixar um negócio bem claro. O Saúde em Foco está no ar há 12 anos e a gente não costuma assustar a população. Alertar é uma coisa, assustar é outra, né? E a gente costuma aqui alertar a população. Olha esses números aqui que eu li, mas algumas pessoas escutaram, mas não ouviram. Não é? Às vezes a gente escuta, mas não ouve. Então vou falar de novo. 2.231.000 de pessoas no Brasil possuem AVC, sendo que 568.000 com incapacidade grave. Eu estou falando aí de quase um quarto, 25% das pessoas com incapacidade grave. Que incapacidade é essa, doutora? Você pode relatar para eu não vou falar não, porque eu não sou especialista
né? E se eu falar, eu sou só o apresentador, e aqui eu sou a fera, vocês são as belas. Então vamos fazer o seguinte: que incapacidades são essas? Às vezes você vê, tem uma pessoa aqui na nossa cidade que ela faz parte do meu caminho, às vezes para ir para casa, e essa pessoa fica no semáforo e ela tem alguns movimentos. Eu não vou falar os órgãos aqui porque todo mundo vai identificar a pessoa, eu não quero expor. É a única pessoa que eu conheço, que eu vejo que tem aquela manifestação. Mas a minha esposa perguntou: André, o que foi isso? Eu digo: provavelmente uma sequela de AVC. E essa pessoa, ela não consegue controlar os seus membros, né? Isso é uma incapacidade, um tipo de incapacidade. Mas, doutora ou doutoras, que incapacidades são essas? Quais são as mais frequentes dos brasileiros? Existe um mnemônico que a gente usa, né? Que é a palavra SAMU. S de sorriso. Então, quando você observar uma alteração facial, né, em alguma pessoa que você não via previamente, então o rosto puxa de um lado e não puxa do outro, você pode suspeitar de um AVC. Ou o A é de abraço. Então, quando você pede para o paciente, no caso uma pessoa, no meu caso seria paciente, né, já que eu aqui atendo, mas assim, uma pessoa no cotidiano pedir para abraçar, você sabia que aquela pessoa não tem nenhum tipo de deficiência e ela já não tem força de um lado, de um braço, de uma mão, de uma perna. Então, é outro fator, né? Uma hemiparesia, como a gente conhece como um termo científico, ou uma hemiplegia, quando realmente não tem movimento nenhum. Alteração de sensibilidade. O M de mensagem, então você pode pedir para a pessoa falar alguma coisa e aí a fala está embolada, a pessoa não consegue mais falar, então é uma afasia ou uma disartria. E o U de urgência, que a gente sempre diz que se você está diante de um paciente com esses sintomas, a ideia é que você procure um atendimento de urgência o mais rápido possível, já que a gente sabe que o AVC isquêmico agudo tem tratamento, né? Infelizmente, o tratamento ainda é no intervalo de tempo considerado pequeno, são 4 horas e meia que a gente tem para fazer o protocolo do trombolítico. Mas ainda há avanços, né? A gente espera que esse tempo seja um pouco mais estendido com os novos estudos e os novos tratamentos que vêm por aí. Uhum. Exatamente. Então, assim, a gente tem a possibilidade de identificar os sinais o quanto antes e ter essa oportunidade de dar esse tratamento a essa pessoa, né? Mas as incapacidades crônicas, elas são muito limitantes, né? As pessoas podem ficar, caso não consiga chegar a tempo, ou então não tenha esse tratamento, não tenha esse reconhecimento do AVC, acamadas, né? Sem conseguir levantar, dependendo de terceiros para tudo, para banho, para alimentação, né? Desde sequelas que você não consegue andar normal, como você não consegue falar, como você consegue deambular. Há mais ou menos uns 12, 15 anos que foram institucionalizadas as unidades de AVC, né? E com essa abertura dessas unidades de AVC nos hospitais em alguns estados no mundo e no Brasil, identificou que o quanto bem fizeram você identificar um AVC e mandar para o local certo para fazer o tratamento, ou se não, só apenas o segmento. Isso diminuiu, teve um impacto, André, em torno de 25% a 32% da diminuição das incapacidades e na melhoria também dessa reabilitação desses pacientes a médio e longo prazo. Então, hoje a gente tem aqui, né, na nossa cidade, uma unidade de AVC. A gente já está fazendo o nosso 3º ano. Então, a gente tem visto, né, assim, e presenciado o quanto bem se você reconhecer o AVC, você conseguir levar para a unidade e você ter o segmento e o acompanhamento certo. Então, SUS. E é SUS. E é tudo SUS, né? E não existe particular, né, no estado. O serviço todo em relação aos cuidados de unidade AVC são SUS, em todos os locais do estado. Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, já que vocês estão lendo minha cabeça aqui. Existe um protocolo bem definido para o uso de neurosonografia na investigação do AVC e como ele é aplicado nos serviços de emergência e neurologia? É o seguinte, vou só tomar a frente um pouquinho, Ellen. Na fase aguda do AVC, né, o principal exame não é a ultrassom. O principal exame na fase aguda para você identificar realmente é a tomografia, que a gente precisa ter rapidez. Então a gente precisa identificar se tem ou não sangue com uma precisão maior, tá? Existe algumas limitações no ultrassom em relação
a janela acústica, que a gente chama, e também a anatomia do cérebro. Então, a gente não pode passar desapercebido. O ultrassom, na fase aguda, ele é ideal para o tipo dos AVCs hemorrágicos, para a gente avaliar risco de vasoespasmo, que a gente chama, que são complicações desse AVC hemorrágico, que pode complicar e levar a piores sequelas ou até a morte. Né? O ultrassom também serve, como a gente chama, de neuropocos, que são ultrassom neurológico feito à beira do leito. A gente vai avaliar risco de hipertensão intracraniana naqueles AVC gigantes. Isso. Né? Desvio de linha média em pacientes muito críticos que não pode se locomover de dentro do UTI para uma sala de tomografia. Então, o ultrassom compensa essa parte, tá? Mas, assim, o foco maior da ultrassom neurológica é realmente na prevenção, no diagnóstico e no segmento do tratamento. Mas existe essa modalidade também que a gente chama de neuropocos, que é feito à beira do leito na terapia intensiva. Tá. Doutora Ellen, quanto tempo após o AVC, o exame de imagem, ele deve ser realizado para que seja eficaz na investigação? E aí depende. O exame de imagem tomografia deve ser feito o mais breve possível, porque se o paciente chegar em janela terapêutica, ou seja, dentro de 4 horas e meia, a gente tem como tratar o paciente, no caso de um AVC isquêmico agudo, né? Então, até 44 horas e meia a gente consegue tratar o paciente. Então, quanto mais precoce for tratado, mais a gente sabe que há menos chances de incapacidade e que o paciente vai sair melhor dali, tá? É claro que existem AVCs que são muito grandes e mesmo com o tratamento adequado e o tratamento mais rápido possível, ainda vai haver sequela. Mas a gente sabe que existe esperança e que existem estudos que comprovam que há menos sequelas do que se o paciente não fosse tratado. Então, a imagem, como tomografia, deve ser feita o mais precoce possível, o mais rápido que o paciente chegar no hospital, e a maior pressa deve ter quem assiste aquele paciente também como equipe, tá? Já a ultrassom, de forma geral, a ultrassom dupla de carótidas vertebrais, a ultrassom transcraniana, né? A ultrassom para ver a questão de vasoespasmo, para ver a questão de se existe ou não colateral. O que é colateral? A Guacira comentou que existe um vaso principal e que na nossa cabeça existem alguns vasinhos que levam o sangue também para aquelas áreas. Então, se um vaso principal está obstruído, a gente tem chance de ainda conseguir perfundir, ou seja, do sangue chegar àquela região, se a gente tiver os pequenos vasinhos assistentes. Então, a ultrassom também ajuda a gente nessa questão investigativa, né? A saber a possibilidade daquele paciente melhorar e se ainda há esperança para aquela região voltar a funcionar como deveria. Doutora Guacira, quais são os principais achados ultrassonográficos, neurosonográficos que indicam risco aumentado para eventos isquêmicos? No protocolo da investigação no AVC, que a gente começa com a ultrassom carótidas das artérias carótidas vertebrais, a gente vai avaliar o risco de presença ou não de placa e o tamanho dessas placas e se elas estão causando repercussão hemodinâmica, ou seja, se elas estão impedindo o fluxo sanguíneo até o cérebro, tá? Existe uma avaliação para saber de porcentagem de estenose, que é a obstrução dos vasos. Existe também, quando você não encontra a placa, a avaliação da camada, da parede do vaso, para saber, dependendo, a gente faz um gráfico que a gente coloca um percentil que avalia com a sua idade, a espessura da sua parede e a chance de você desenvolver a doença da aterosclerose. Tá, tem uma pergunta aqui do querido Ronaldo, técnico de relógio, ele está aqui no NN Play, e ele diz assim, uma pergunta, aliás, excelente, viu, Ronaldo? Gostei muito da sua pergunta. Ele diz, uma boa tarde, quem tem colesterol alto tem risco de ter AVC? Com certeza, né? O colesterol alto faz parte do distúrbio da dislipidemia, né? Tanto o colesterol alto como o triglicerídeo são formadores dessas placas que estão nos vasos, que estão no pescoço, que levam sangue para o cérebro, que vai causar o que a gente está falando agora do ateroma, da aterosclerose, da estenose, né? Do entendimento. Então, quanto maior o seu colesterol, mais risco tem de ter essa gordura depositada nesses vasos. E o Eudes Soares diz assim, doutora Ellen, profissional de mão cheia, cuidou muito bem da minha amada mãe. Muito obrigada. Ou seja, gente, a dislipidemia, que é o aumento exagerado tanto do colesterol como triglicerídeos,
Você vai medir como? Um exame de sangue que você faz lá no LACEL. Você pede ao seu médico, né, a prescrição do exame, porque ele pode pedir outros marcadores. Não é somente o hemograma. Vai pedir provavelmente o hemograma, mas vai pedir lá, eu tenho hipertrigliceridemia congênita. Familiar. A minha é familiar. Remédio pro resto da vida aí. Isso. Eu já sei. Atua, né? De forma preventiva, né? E principalmente, né? Eu tenho que tomar o fenofibrato e tenho que tomar também as estatinas, né? Estatina de noite e fenofibrato no almoço. E muito cuidado, porque, por exemplo, quando você toma esses remédios juntos, eles podem provocar uma baixa filtração dos rins. Sim. Né? É normal, né, doutora? Isso. Por enquanto. E o que é que você tem que fazer? Você tem que tomar mais água. Né? Aí, como é que você toma água, Peps? Eu não tomava, não. Eu tava meio... mas quando eu peguei uma taxa, eu digo, opa, peraí, né? Para pegar doença renal crônica, DRC não é um negócio bacana. Então você tem que aumentar a sua ingesta de água, mesmo não querendo. Tá aqui, a Janaína me oferece, eu tomo, vou lá, eu saio lá da rádio, eu tomo de novo. Mesmo que eu vá mais um pouco mais no banheiro, mas não tem problema. A gente tem que estar se cuidando, porque se você quiser viver, você vai viver. Eu queria descobrir doença? Não. Mas se eu não tivesse descoberto, só para você ter ideia, doutora Ellen, a primeira vez eu fiz esse exame, né? Quando eu descobri isso, o teto do triglicerídeos é 150. Isso. Eu fiz um que deu 1.300. Misericórdia. E aí eu tava dirigindo quando eu peguei o resultado, eu quase bato o carro. Uhum. Digo, meu Deus, eu vou morrer, liguei pro meu carro, eu digo, bicho, eu tô morrendo. Por quê? Porque eu peguei um exame assim e disse, nada disso. Essa é a primeira coisa. Vamos dar uma pancada nisso aí, né? E com o fenofibrato, e disse, André, o exercício é uma coisa que torna o triglicerídeos uma coisa covarde. O triglicerídeos é covarde. Se você fizer exercício, ele vai baixar. Uhum. Então, hoje de manhã, já estive lá na minha academia, já fiz a minha esteirinha, já fiz os meus exercícios, como tenho que fazer de segunda a sexta, né? Então, assim, eu não sou melhor do que ninguém, né? Sou um cara de 53 anos de idade que acordou e que precisa se cuidar, porque eu quero viver bem, né? Um abraço aqui para Dinalva Santos, que diz assim, meu colesterol está em 260. Como é que tá? Tá precisando se cuidar. Exatamente. E lembrando que às vezes o colesterol tá bom, mas existe placa, né? Então nem sempre o exame de sangue ele vai mostrar uma placa de gordura, por exemplo, se você não for ativamente investigar. Exatamente. Né? Tem um comentário aqui pra gente ir para finalmente a Rawane França, diz assim, doutora Ellen, maravilhosa, a melhor neurologista do mundo, cuidou da minha avó quando ela teve AVC, continua cuidando até hoje, quase 2 anos depois, e acompanha quase toda a minha família, amo e indico sempre. Muito obrigada, Rawane. Muito bem, eu quero agradecer aqui a essas duas profissionais incríveis que trabalham juntas na UE e trabalham juntas também na Clínica Una, você vai ver aí, né? Eu não sei, mandei pra tu não, Marco Aurélio? Clínica Una, hein? Ah, pronto, já tá aí, Clínica Una, que fica aqui na rua São Miguel, 115, no centro de Arapiraca. Para você que não sabe, é o seguinte, vou ensinar, tá? Você vai pela Rio Branco, aonde tem ali os fundos do antigo Clube do Sumicultor, você faz aquele contorno como quem vai para o LACEL, e naquela ruazinha estreita, à direita do LACEL, antes de chegar no LACEL, ali é a rua São Miguel, 115. Do lado esquerdo você vai ver a Clínica Una e você pode marcar a sua investigação, você pode marcar a sua consulta com a doutora Ellen e com a doutora Guacília também, pelo WhatsApp 9977-0374, não é isso? 99997-0374. Vou repetir, é isso mesmo? São 3 noves, aí depois 77-0374. Pronto, então não errei nada aqui não. Você pode marcar pelo WhatsApp. A Clínica Una você já aprendeu onde é que fica. Doutora Guacira, obrigado por ter vindo. Doutora Ellen, obrigado. Lembrando que na Clínica Una você vai fazer os exames e as consultas, a ultrassonografia, neurosonografia com a doutora Guacira, eletroencefalograma, eletrocardiograma, mapa, Holter, ou seja, tudo para o coração. Você vai encontrar lá e também para a neurologia, né, doutora? Sim.
Lembrando também que lá também tem ultrassom geral, né? Sim. Feita por mim também e por outros colegas. E esses tipos de ultrassons que a doutora está falando aqui, a neurosonografia, somente a doutora faz aqui em Arapiraca, gente. E um detalhe, depois a gente vai falar sobre isso em outro, vamos dar spoiler, mas a doutora faz uma ultrassom que ela permite diagnosticar ou prevenir a doença de Parkinson. É outro assunto, doutora, outro assunto, né? Deixar você aí pensando, né? Eita, né? A doença de Parkinson através da ultrassonografia. É muito bacana isso aí. Doutora, muito obrigado. E sempre bom tê-la aqui, doutora Ellen. Voltem quando quiser. Muito obrigada também. Muito obrigada a vocês, ouvintes, que nos ouviram, né, até agora. Muito bem. E você vai ter que voltar mesmo, né? Muito grata, né? Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Gente, é o seguinte. No dia de ontem, a Arapiraca perdeu um grande mártir aqui da educação, né, que é o professor Carmino, José Carmino Filho, diretor e fundador da Escola Alternativa. Nós temos uma ligação fortíssima com a Escola Alternativa, primeiro porque meu filho mais velho estudou e se formou lá, no ensino médio. A minha filha está cursando o último ano lá. E além disso tudo, a Escola Alternativa é um dos parceiros aqui também de Saúde em Foco. Nós queremos desejar os mais profundos votos de pesar à família Alternativa, a professora Toinha, né, a Luciana, a Paula, a Aninha, aos professores, aos auxiliares, aos alunos que estão de luto hoje e amanhã. O sepultamento será logo mais às 16 horas. Eu tive hoje de manhã no velório pela parte da manhã. Fiquei o quanto eu consegui aguentar. Mas assim, quem me conhece sabe que eu não sou muito chegado. Eu acho que ninguém é chegado. Mas na realidade eu sou menos ainda. Eu me envolvo demais. Uma pessoa que a gente via todos os dias ali, com os seus gatinhos, que cuidava tão bem, né? O seu jeito quieto, seu jeito... Mas eu estava comentando hoje com um dos seus parentes que seu Carmino, algumas pessoas nascem para deixar um legado, né? Alguém que foi casado com a mesma pessoa há mais de 60 anos, né? Que fundou uma escola que por ela passaram médicos, que inclusive estão aqui, alguns conosco aqui, Dr. Valberto Santana, seus filhos que estudam ainda lá, o seu filho que já saiu de lá e já está fazendo medicina. De lá saíram deputados, de lá saíram senadores, juízes e pessoas comuns, né? Como meu filho, como a minha filha, que ainda não... a história ainda não escreveu os seus destinos. Então, a gente quer dedicar essa parte do programa aqui, uma homenagem sincera ao seu José Carmino Filho, que aos 80 anos nos deixa aqui para a vida eterna, né? Tem um versículo na Bíblia, no Salmo, eu não me lembro agora, mas que diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, né? E a gente se solidariza com a família por esse momento difícil que eles estão vivendo, né? Todos eles. O que eu tentar falar aqui não vai conseguir trazer o que foi o seu Carmino, como assim era chamado, para todos aqueles que passaram pela Escola Alternativa, que viram o tamanho do legado que ele deixou aqui. Não estou falando só de espaço físico, estou falando de qualidade de ensino, estou falando de dedicação, de investimento na educação, uma coisa que nosso país precisa muito. Então, a gente encerra o Saúde em Foco de hoje com essa homenagem a esse ser que foi iluminado para melhorar a educação de tantas pessoas, e que a escola ainda continua e que vai dar seguimento aqui ao seu legado. Que Deus o acolha em seus braços e que conforte a família. A todos, uma boa tarde e até amanhã. Saúde em Foco, na Rádio